O arrependimento foi a mensagem básica e fundamental na pregação dos profetas do Antigo Testamento, de João Batista, de Jesus e também dos cristãos do Novo Testamento. O arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus. Sem arrependimento não há cristianismo verdadeiro. Sem arrependimento, ninguém pode dizer que de fato é um cristão genuíno segundo o que nos ensina a palavra de Deus. É o arrependimento que nos faz ter um coração aberto para a ação do Espírito Santo. E desta forma, o arrependimento, produz em nós a convicção de pecados. E é esta convicção de pecados que faz com que procuremos ao Senhor, que nos voltemos para o Senhor. E essa convicção de pecados nos faz enxergar como é terrível e horrível o pecado. É que nos faz entender o mal que cometemos quando pecamos. Pois o pecado é um crime contra Deus, é um crime contra a santidade e a autoridade de Deus. E o arrependimento nos faz voltar para Deus. E então, o Espírito de Deus pode agir em nós, pode arar a terra do nosso coração, para que Ele então, em seguida, possa fazer de nós novas criaturas. O arrependimento, assim como a conversão, é evidenciada pelos frutos. É evidenciado pelos frutos que cada um dá. Por isso, o arrependimento é essencial na vida de qualquer um de nós que quer ser um verdadeiro cristão. Provérbios 28:13 já diz: aquele que esconde ou que guarda as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui nós vemos que não é somente o confessar, mas é confessar e deixar, para que assim possamos receber do Senhor o seu perdão mediante a sua misericórdia. O arrependimento deve ser um ato contínuo, porque nós, por melhor que sejamos, nós pecamos. Nós somos falhos. E por isso, à medida que crescemos, à medida que nos aproximamos mais do Senhor, nós vamos ver que cada vez nós cometemos mais erros, ou seja, nós vamos enxergar em nós mais falhas, mais pecados. E é neste momento, no crescer diante do Senhor, em crescer em santificação, eu repito, nós veremos mais falhas em nós, mais pecados em nós. É o Espírito de Deus trabalhando em nós para fazer de nós novas criaturas, para fazer de nós mais semelhantes a Cristo, mais semelhantes ao Senhor. E Atos, capítulo 17, versículo 30, me ensina que o arrependimento nos é dado como mandamento do Senhor. Lá nós lemos o seguinte: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens se arrependam. O arrependimento, portanto, é um mandamento do Senhor. E João Batista, que veio preparar os caminhos do Senhor, tem as suas primeiras palavras narradas em Mateus 3:2, e elas são as seguintes: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
e todo o seu ministério, toda a sua mensagem foi centralizada no arrependimento e mudança de vida. Jesus, da mesma forma, as suas primeiras palavras que estão narradas em Mateus 4,17, diz as mesmas coisas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em Marcos 1,15, ele diz, o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui eu entendo também uma coisa e aprendo, para que nós recebamos a verdadeira fé que salva, para que tenhamos em nós a verdadeira fé ou a fé salvífica, é necessário o arrependimento. Pois a fé verdadeira não é uma fé estática, parada, mas é uma fé que faz e produz obras que justifiquem a sua fé, que justifiquem que essa fé é de fato viva. Eu não estou dizendo em obras para a salvação, mas estou dizendo em obras que justifiquem a fé. Veja o que nos diz a carta de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo de número 17, quando ele nos fala algo muito interessante sobre a fé, sobre as obras da fé e a como crer e por que crer desta maneira. Tiago 2, a partir do versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como a fé sem obras é morta, o corpo sem o espírito é morto. É necessário, portanto, que tenhamos as obras que justifiquem a fé que nós dizemos ter. E no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3 ao 6, quando Jesus trata sobre a doutrina da regeneração, nós vemos que antes de sermos novas criaturas, ou para que sejamos novas criaturas, é necessário que nós abramos o nosso coração. E esse abrir o nosso coração e se voltar para Deus é o arrependimento. Portanto, a porta de entrada para sermos novas criaturas e, portanto, sermos de fato cristãos, chama-se arrependimento. E é então, encontrando-nos aptos ou abertos ou disponíveis para Deus, é que o Espírito de Deus trabalha em nós, porque somente Ele pode fazer de quem quer que seja uma nova criatura.
E essa doutrina tão esquecida hoje, ela é essencial, pois sem regeneração, sem um novo nascimento, também não existe cristianismo. Aqui são duas coisas: não existe cristianismo sem arrependimento e muito menos cristianismo sem a regeneração, sem o novo nascimento. E ainda é necessário que coloquemos isto agora. Aquele que não é uma nova criatura, não somente não entra no reino dos céus, mas nem ao menos o vê. Por isso, é necessário que nós tomemos desde já uma atitude básica e essencial do arrependimento, para que possamos então, mediante a ação do Espírito em nós, sermos uma nova criatura, com um novo pensar, com um novo falar e com um novo agir. Somente aquele que é uma nova criatura pode de fato, dizer que faz parte da família de Deus. Só assim é que estará se cumprindo na vida de cada um o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui é importante que se diga, tudo se fez novo. A regeneração ou o novo nascimento não faz de você uma pessoa melhor, não faz de você ter um caráter melhor, mas faz com que você tenha e seja uma nova criatura em tudo. Em tudo. É o homem espiritual, ou seja, nasceu do Espírito. E assim então nós podemos entender e viver, se assim ocorre em nós, o que está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Veja bem isto, guarde esse texto no seu coração. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, só não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que são dirigidos e orientados pelo Espírito de vida, ou seja, pelo Espírito Santo, que não agem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Isso é um chamado a nós, para que façamos uma revisão de toda a nossa vida e que vivamos sim, buscando a face de Deus, estando na presença de Deus, para que Ele possa, de fato, através do seu Espírito, nos orientar, conduzir e dessa forma, então, possamos estar participando todos os dias da nossa vida, da família de Deus, e então irmos morar com Ele nos céus. Este tem que ser o objetivo maior da nossa vida, sermos a cada dia mais semelhantes a Cristo, a cada dia mais santos, segundo o que o Senhor quer de cada um de nós. Sermos a cada dia menos mundanos e a cada dia estamos sempre mais voltados para as coisas eternas, para as realidades eternas do Senhor. Assim como nos diz a carta aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Coloque este texto também no seu coração.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Veja bem, se já ressuscitastes, aquele que é nova criatura, aquele que regenerou, que foi regenerado pelo Espírito, aquele que iniciou a sua caminhada através do arrependimento, é nova criatura e busca as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E o versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensar nas coisas de cima e não da terra. Buscar as coisas de cima e não da terra. E eu digo, encerrando, o seguinte: só assim nós podemos viver de fato o Evangelho de Jesus Cristo. Pois nós somos chamados a fazer exatamente aquilo que Paulo fez. Gálatas 2, versículo 20. E afirmar isto: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você, meu irmão, minha irmã, é chamado agora a estar crucificado com Cristo, mediante uma vida nova, que eu repito, totalmente dirigida e orientada pelo Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus.